Peraí. Ô, seu editor do vídeo, tô parecendo rock desse jeito? Que é isso? Isso se chama intertextualidade. Como a própria palavra diz, intertextualidade significa relação entre textos. A filósofa búlgara Júlia Kristeva, radicada na França, foi a responsável pela divulgação desses estudos e pela formulação do conceito de intertextualidade. Segundo ela, todo texto se constrói como um mosaico de citações. Todo texto é absorção e transformação de um outro texto. No nosso caso, a citação se refere ao filme Rock, Um Lutador, de 1976. Já a intervenção de Marcelo neste vídeo é chamada de metalinguagem, ou seja, a linguagem que se debruça sobre si mesma. A gramática, por exemplo, é um discurso metalinguístico, porque se vale de um código para explicar o próprio código. Portanto, quando Marcelo discute a edição do vídeo dentro do próprio vídeo, isso é uma metalinguagem. Caramba, tô tão cansado. O que tá acontecendo? Não tenho vontade nem de treinar. Ô, seu editor do vídeo, já que você tem o poder das imagens aí, vê se me arruma uma solução. Tá aqui sua solução, Marcelo. Acho que o seu cansaço deve ser falta de energia, não? Ah, eu sei quem é você. A Luciana, nutricionista do clube. Pois é, aquela que você não quis consultar. Desculpa, eu achei que não precisava, eu me alimento tão bem. É mesmo? E como você sabe disso? Bom, é que eu tô sempre comendo e... Marcelo, desculpe, mas estar sempre comendo não significa uma boa alimentação. Ainda mais num caso de esportista como você. Tem que ter um acompanhamento nutricional, senão você não vai alcançar todo o seu potencial e pode até ficar doente. Então, o que eu faço? Bom, você precisa ter uma dieta balanceada. Um esportista tem necessidades específicas de macro e micronutrientes. Precisamos saber qual a quantidade diária que você precisa consumir de cada nutriente presente em cada tipo de alimento. E como é que eu sei de tudo isso? Bom, tem que fazer umas continhas. Matemática? Beleza, adoro matemática. Ótimo, vamos ver então. No seu estágio de treinamento, você tem a seguinte necessidade diária de quilocalorias, proteínas e lipídios. 2.072 unidades calóricas, 230 gramas de proteínas e 19,3 gramas de lipídios. E onde eu encontro tudo isso? Vamos ver um exemplo com 3 tipos de alimentos. Arroz, filé de frango grelhado e uma fruta, a maçã. Aí a gente monta uma tabela com os 3 tipos de alimentos e o que cada um deles contém de quilocalorias, proteínas e lipídios. Assim, 100 gramas de arroz possuem 128 quilocalorias, 2,5 gramas de proteínas e 0,2 gramas de lipídios. Já 100 gramas de filé de frango tem 159 quilocalorias, 32 gramas de proteína e 2,5 gramas de lipídios. E 100 gramas de maçã oferecem 63 quilocalorias, 0,2 gramas de proteínas e a mesma quantidade de lipídios. E como é que eu sei quanto eu tenho que comer de tudo isso por dia? Para sabermos isso, teremos que montar uma equação para cada um dos elementos da nossa dieta. Vamos por partes. Primeiro, as quilocalorias, conforme os valores da nossa tabela. 100 gramas de arroz fornecem 128 quilocalorias. A quantidade em porções de 100 gramas de arroz que você precisa ingerir diariamente é representada por x1. O frango te dá 159 quilocalorias e a quantidade que queremos saber, isto é, quanto você precisa ingerir por dia, é x2. E fazemos a mesma coisa com a maçã, 63 quilocalorias e a quantidade x3, que ainda não sabemos. E o que nós sabemos? Sabemos o quanto você precisa comer, ou seja, o total das suas necessidades diárias de quilocalorias, que é 2.072. Legal. E agora? Agora faremos o mesmo com os outros elementos. Vamos ver na nossa tabela. Com relação a proteínas, temos de descobrir como combinar. Arroz, frango e maçã, ou seja, x1, x2 e x3, de modo a completar as 230 gramas diárias de proteínas recomendadas. Entendi. Para matemática, isso que você falou é representado desse jeito que o editor está mostrando aí. 2,5 vezes x1 mais 32 vezes x2 mais 0,2 vezes x3 é igual a 230.
Exatamente. Agora os lipídios. A quantidade diária recomendada é aproximadamente 19,3 gramas. Então, vamos ver os valores na tabela novamente. Temos mais uma equação, essa que seu amigo editor está mostrando. E como é que eu resolvo tudo isso? Como todas as equações dependem das mesmas variáveis, podemos montar um sistema de equações. E como todas elas são lineares, temos um sistema linear com 3 equações, uma para cada componente alimentar, e 3 incógnitas, uma para cada alimento. Como você deve saber, existem muitos métodos para a resolução de sistemas lineares, e vamos usar um método de eliminação de Gauss. O interessante desse método é que, quando descrito sistematicamente, ele nos dá um algoritmo, ou seja, uma sequência de passos que permite resolver sistemas lineares de qualquer tamanho. Por isso, é o método mais usado em computadores. Basicamente, o método de eliminação de Gauss consiste em escolher uma das 3 equações para conseguir isolar uma das incógnitas. Nesta equação, isolando x1, chegamos à seguinte expressão. Essa incógnita isolada é substituída em todas as outras equações. Agora a gente escolhe uma outra linha e uma outra incógnita, e fazemos o mesmo para eliminá-la de todas as equações que ainda não foram escolhidas. Usando a eliminação de Gauss, descobrimos que x1 é igual a 4,2235 porções de arroz, x2 é igual a 6,8131 porções de frango e x3 é igual a 7,113 porções de maçã. E isso significa... Isso significa que você deve comer por dia um pouco mais de 420 gramas de arroz, quase 700 gramas de filés de frango, o que dá mais ou menos uns 5 filés, e aproximadamente 711 gramas de maçãs, que dá também uma média de 5 unidades. Luciana, peraí. Você tá de sacanagem comigo. Isso quer dizer que eu só vou poder comer filés de frango, arroz e maçãs? Claro que não, Marcelo. Além de balanceada, uma dieta tem que ser bastante variada. Você vai ingerir outros alimentos, porque nosso corpo não precisa só de quilocalorias, proteínas e lipídios. A dieta ideal tem mais de 3 variáveis. Os cálculos envolvem glicídios, fibras, gorduras, vitaminas... Já sei. É aquela pirâmide alimentar. Editor, você pode mostrar? É essa mesmo, a pirâmide alimentar, que mostra a alimentação ideal. Maiores quantidades de grãos, frutas e verduras e menos gordura e açúcar. Preste atenção que eu falei menos, não falei zero. Precisamos de tudo isso para viver com saúde. Então, como é que eu vou montar a minha dieta? Consultando um bom nutricionista ou resolvendo todas as equações de acordo com o método de Gauss. Só que essa parte a gente deixa para o pessoal da classe. É isso aí. Bem, eu vou pro meu treino. Ô, seu editor do vídeo, dá pra me colocar naquela cena do boxe? Tchau, hein?